Se vai embora. Nesse vídeo eu vou te contar uma grande reflexão que eu tive nesses últimos meses, mas acho que virou uma chave na última semana, relacionada à meta que eu sempre tive na minha vida de quero ser milionária. E hoje, eu olhando tudo que eu alcancei e tudo mais, aonde eu estou, eu não quero ser mais uma milionária. Calma, que eu vou te contextualizar. Se você não me conhece, eu sou Indiara Vitória, eu moro fora do Brasil há 6 anos, sou de Feira de Santana, na Bahia, e vim de uma realidade lá em Feira de muita escassez, né? De minha mãe me criar sozinha, morei até os meus 19 anos em uma casa de um cômodo só. Então, minha mãe me criou vendendo perfume, desde muito cedo eu trabalho, ajudei minha mãe ali, de criança para adolescente, eu já ajudava minha mãe nas vendas de perfume e tudo mais. Com 16 anos, fui para um outro tipo de trabalho, trabalhei em call center. Fui para Irlanda, tô te dando esse contexto aqui para você entender, tá? Porque eu preciso te contextualizar e espero que você consiga entender minha linha de raciocínio até o final desse vídeo. E aí, fui pra Irlanda, fui fazer intercâmbio, passei 3 anos juntando dinheiro no Brasil pra ir pra Irlanda, depois que eu já tinha construído uma casa e tal. Quando eu tive um quarto só pra mim, que foi com 19 anos, agora eu quero aprender inglês. A ideia era ir pra Irlanda, aprender inglês e voltar pro Brasil pra poder atuar na minha área, que é jornalismo. Ok, a minha ideia, quando eu saí do Brasil, era ser Glória Maria, né? Viajar o mundo e tudo mais. E eu enxergava o jornalismo, né, um cargo ali muito incrível dentro de uma emissora, um caminho para isso. E aí também, nesse vídeo, eu vou te explicar como a imigração, o morar fora, mudou muito os meus objetivos durante o caminho. E é por isso que eu sei que morar fora não é para todo mundo. Eu produzo conteúdo relacionado à imigração, viagem, autoconhecimento, empreendimentos, enfim. Na verdade, eu vou estar sempre falando um pouco da fase que eu vou estar vivendo. Como eu já fiz intercâmbio, sou imigrante hoje em Portugal e tudo mais, eu compartilho as experiências que eu venho tendo até aqui, com o intuito de inspirar você a viver as suas experiências também. E aí, quando eu cheguei na Irlanda, comecei a aprender inglês, depois de 2 anos, que era o tempo que eu tinha lá como estudante de inglês, né? É um curso de 8 meses, depois você renova mais 2 vezes. E aí completa o ciclo de 2 anos. Eu fiquei um pouco mais, porque eu peguei a época da pandemia, então teve um período ali de extensão de visto. E aí, na Irlanda, eu percebi que eu não queria voltar mais pro Brasil. Mesmo que, assim, nenhum lugar do mundo vai ser perfeito. Nunca é. Mas, quando eu morei na Irlanda, eu senti uma... Sabe quando você tem uma linha, né? Cada um vai ter seu ponto de partida. O meu ponto de partida, que era uma menina de família pobre, que foi criada pela mãe sozinha. A mãe estudou até a 4ª série, então eu sou uma das poucas da minha família, no geral, né? Família grande. Minha família mesmo ali, o primeiro núcleo, eu e manhã. Então, mãe estudou até a 4ª série. Tudo que eu via de estudo e tudo mais, minha mãe falava, vai estudar. Mas por minha mãe era tipo assim, estudar e conseguir um bom trabalho. E eu consegui isso com 17 anos. Né? Eu comecei a trabalhar no call center com 16 anos. Com 17 eu fui para uma indústria, entrei como Java aprendiz, fui efetivada. E tinha tudo que mãe idealizava como bom, sabe? Eu tinha vale alimentação, o transporte que pegava na porta, porque eu trabalhava na BR, indústria, assim, então era longe do centro da cidade, então o carro pegava na porta, almoçava na empresa, tinha plano de saúde, pra minha mãe isso era tudo, assim, uma coisa que eu nunca poderia abrir mão. Então, muito nova eu alcancei o que minha mãe tinha como ideal e tudo que eu alcancei a partir dali foi iniciativa minha. Não era aquela coisa, porque a bolha ali de manhã era tão ali que ela não enxergava além daquilo ali. E eu sempre fui muito ambiciosa. E sempre defini os meus feitos enquanto profissional como definição também da minha personalidade. Então isso aqui vai explicar muita coisa. Beleza. Fui pra Irlanda, aprendi inglês, trabalhei como faxineira, trabalhei como babá, trabalhei no Starbucks, trabalhei no Tesco, enfim, Tesco era no supermercado. E depois desse período, eu comecei a trabalhar como consultora de intercâmbio, vendendo intercâmbio pra Irlanda, porque eu tinha um outro canal antes, que era com o meu ex. Era um canal que era bem grande, eu deixei o canal com 60 mil inscritos, pra você ter ideia. E aí, eu deixei esse canal, porque depois a gente terminou, e aí tentamos continuar com o canal, mas não fazia muito sentido. E eu
estou aqui recomeçando do zero, agora esse canal. Inclusive, se você não tá inscrito, se inscreve, porque minha meta é chegar aqui em 1.000 inscritos e monetizar logo menos. Vem aí! E aí, eu sempre tive na minha cabeça que eu precisava ser milionária, eu precisava ganhar muito dinheiro para conseguir mais conforto para mim e conseguir mais conforto para amanhã. Nisso, na mentalidade que eu tinha de onde eu vim, do que eu vivia no Brasil. Eu tenho um podcast também no Spotify, que eu aprendi com manhã. E lá eu aprofundo muito, assim, sobre as fases da minha vida, o que eu aprendi com as mulheres que vieram antes de mim, as mulheres que estão ao meu redor. E eu tava contando um dia desse, né, sobre classe. Esse episódio, inclusive, será na mesma semana que tá saindo esse vídeo aqui. E eu tinha na minha cabeça que quem era rico eram os meus padrinhos, porque meu padrinho trabalhava num lugar bacana, tinha um carro que era da empresa, e eu nunca saí, na minha infância e adolescência, com minha mãe pra almoçar fora, por exemplo. E era com Dinda e com o painho, que como mãe me criou sozinha, eu via meu padrinho, minha prima chamando ele de pai, eu comecei a chamar ele de pai, e sou considerada como filha hoje. Então eu via Dinda e painho Valmir como ricos. Era essa a referência que eu tinha como rica. E aí eu sempre falei que queria ser rica, sempre falei que ia ser rica, que ia viajar o mundo, mas eu imaginava que para isso eu teria que ter muito, mas muito dinheiro, tipo, transbordar dinheiro. Aí, beleza. Fui pra Irlanda, comecei a ganhar em euro, comecei a ganhar numa moeda forte. E aí, o que eu tava falando do ponto de partida, é quando você tá aqui, tava nesse ponto de partida na minha cabeça, atrasada de todo mundo, e eu acho que, sim, por exemplo, o fato de não ter um pai presente, de não ter um maior incentivo em casa, de ir contra ali, tipo, ser a única a tá fazendo tal coisa sempre. Eu abri muitas referências dentro da minha família, que de forma geral, além de eu e mãe, é uma família muito grande. Minha mãe é 9 de 8 irmãos, então assim, minha avó teve 9 filhos, eu tenho 30 primos. Então ali dentro daquele círculo, como a gente também foi criado muito em comunidade, são muitas pessoas. E parecia que só eu pensava diferente ali, sabe? Isso vem se perpetuando até hoje. Tanto é que de 30 primos eu sou a única pessoa que mora fora do Brasil. Então dá pra sentir esse baque aí. Agora tem alguns viajando assim pra fora, mas ainda assim, morar é uma coisa minha. E aí, eu comecei a ganhar muito dinheiro, né? Quando eu comecei ali como consultora, logo depois de um tempo eu comecei a ser gerente. Na verdade, assim, o cargo é Account Manager. Eu tinha uma conta, né? Com um grupo de pessoas e eu gerenciava esse grupo de pessoas para poder vender. Então, eu comecei vendendo, depois eu fui para essa gestão desse grupo, desse time de atendimento para poder impulsionar ali as vendas e teve um início, assim, eu decolei meses de ganhar bastante dinheiro que eu nunca vi na minha vida, imagina. Teve épocas que eu tirei, era comissão, então oscilava muito, não era isso todo mês, mas eu já tirei 3.000 euros, que pra mim, naquela época, e ainda é, né? Eu não tô ganhando isso ainda. Mas naquela época, quando eu vi 3.000 euros pela primeira vez na minha conta, eu falei, meu Deus. E aí, 3.000 euros, pra você ter ideia, 3.000 euros dá quanto? Uns 18 mil reais, né? Apesar que eu não faço essa conversão porque moro aqui, gasto aqui. Aí, eu entrei, quando eu comecei a ver muito dinheiro, eu trabalhei muito na Irlanda, eu digo que eu trabalhei que nem uma cachorra lá, porque eu queria vir para Portugal com dinheiro guardado e tal, e também, como eu sabia que eu ia começar na minha jornada como empreendedora e tudo mais, eu ia precisar trabalhar com esse trabalho de consultora, então, eu produzi muito conteúdo, né? Quando eu saí da Irlanda, eu comecei a produzir conteúdo ainda mais no canal que eu tinha. Já via como negócio, eu lancei infoproduto e tal. E trabalhava para essa empresa vendendo intercâmbio. Aí, eu entrei no ciclo do trabalho enquanto eles dormem. Eu Assim, era uma empresa que impulsionava muito isso, de ai, trabalha, vai, é mérito, é meta, e é patamar, e não sei o quê, e pipipi, e popopô, e vai, e vamos. E eu era muito motivada. Eu falava, cara, eu tô bombando. Vamos que vamos. Pau. E broquei por muito tempo. Só que aí, no meu último ano lá, foi o ano em que esse relacionamento que eu tinha, né? Foi um relacionamento de muitos anos, e começou a desandar. E, gente, não tem como, quando você está com algum problema na vida pessoal, isso não impactar no seu resultado. E foi quando a minha performance foi abaixando, né? Eu estava sempre ali no topo, primeiro, segundo, terceiro lugar, pipipi, popopó, quinto lugar, enfim, e eu fui descendo. Eu tive meses, assim, muito ruins,
E vi isso também no meu time. Nossa, foi um ano. Foi 2023 isso? Foi 2023. Um ano assim, caótico. Terminei o relacionamento. Enfim, recomeçar e tudo mais. Pipipi, popopô. E eu já tinha vontade de ter um negócio meu. Quando eu vim para Portugal, eu tinha aberto uma empresa de marketing com um casal de amigos e esse meu ex, e não deu certo e tudo mais. Eu falei, cara, eu quero ter um negócio meu. E aí, todo mundo que vinha do canal, que comprava intercâmbio comigo, pedia dicas sobre como comprar passagem aérea. Eu falei, isso aqui pode ser um negócio. Só que eu não tinha tempo nessa empresa para poder desenvolver um negócio do zero. E nisso na minha cabeça, vou ser milionária. O tempo todo. Sempre foi uma meta. Acho que desde pequena eu pensava, vou ser milionária, vou ser milionária. Aí, beleza. 2024, deu um burnout. E saí da empresa. Então, isso foi em abril de 2024. E em junho eu abri a minha agência Viagens, onde você pode comprar passagem. E agora você pode comprar hotel, cruzeiro, transfer, alojamento, tudo. Alojamento e hotel é a mesma coisa. Mas tudo que você imaginar, seguro, tudo. Comigo. Pode me chamar aí no grau, no número do WhatsApp. E aí, eu abri a agência e tô com um ano aí empreendendo. E tá tudo dentro dos conformes. Tudo que eu esperei que fosse acontecer está acontecendo. Fases de pico de venda, fases com vendas mais baixas, mas é uma empresa sólida. A criação de conteúdo, isso aqui também é um negócio, então também é o meu trabalho. Eu crio conteúdo e tenho a minha empresa, Vai Bora Viagens, que está muito interligada a todo o conteúdo que eu faço. O conteúdo que eu faço, como eu ainda não estou monetizando, por exemplo, aqui no YouTube, mas você já se inscreveu e já está me ajudando nisso, como eu não estou monetizando ainda, eu estou enxergando isso aqui como vitrine do meu trabalho para prospectar novos clientes. Quando você for viajar, você já sabe que você pode comprar passagem comigo para qualquer canto do mundo, tá? Então, eu comecei a desenvolver essa ideia e tudo mais. E aí, quando eu abri uma empresa, gente, é uma agência de viagens. Eu estou concorrendo com empresas como CVC, sabe? Empresas gigantes. Empresas que já estão há muito mais tempo no mercado e tudo mais. E aí, eu pensava no início em bater. Tipo assim, ser uma empresa milionária e pipipi, popopô, bererê, caixa de fósforo, tipo, muito focada nisso. E na prática, abri uma empresa e aqui eu não estou reclamando. Eu tô muito grata pelo meu aprendizado e por estar vivendo tudo que eu tô vivendo, sabe? Mas eu também não posso romantizar, né? Tô sendo sincera com você aqui nesse vídeo, é um sincerão. E aí, abrir uma empresa tem muito desgaste mental, sabe? Principalmente porque, assim, quando eu estudo, eu sou muito autodidata. Então, eu consumo muito conteúdo, leio livros, vou buscar, enfim, referências e tudo mais. E toda vez que eu leio um livro, basicamente eu tico todas as competências, a maioria das competências que precisa para poder ser um empreendedor, eu tico. O que eu mais tenho dificuldade é o medo da escassez. Então, é aquela inteligência emocional, porque hoje eu sei que com as habilidades que eu tenho, a experiência que eu tenho, eu não volto para o mesmo lugar que eu era lá, a menina de 16 anos que estava começando a trabalhar, que dormia com a mãe porque não tinha uma casa com mais de um quarto, não tinha nenhum quarto, era uma casa com um cômodo, era um reto assim, minha mãe chamava de embrião, que era uma coisa assim, e um banheiro. Era essa a minha casa. E pra você ter ideia, por muito tempo, nunca mais eu tive esse pesadelo, tá? Eu tinha esse sonho que era recorrente, e só depois de um tempo eu vim entender, que era eu chegando lá na casa de manhã, porque hoje a nossa casa, né, eu construí com manhã. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a pagar pedreiro. Manhã começou a pagar os materiais e vice-versa. E a gente construiu uma casa. Então, desde que eu comecei a trabalhar dos 16 aos 19, fui construindo a minha casa junto com manhã, né? Uma casa melhor pra gente ali. E aí é uma casa com sala, cozinha, 2 banheiros. A minha gata tem uma suíte, 3 quartos, o que pra gente é uma mansão, comparado onde a gente morava antes. E aí, desde que eu vim morar fora, porque querendo ou não, o desapegar do vínculo físico que eu tinha com manhã foi muito dolorido. Manhã não apoiou nesse início. E aí, manhã, eu tenho um sonho recorrente, um sonho barra pesadelo, que é eu indo pro Brasil, indo lá em casa, e a casa que a gente construiu tá toda destruída. Tipo, tá só, sabe quando passa um caminhão e um
um trator e derrubou a casa e eu tenho que dormir na casa que eu dormia antes. E eu começo a chorar, porque eu falo, o que foi acontecer com a casa, que destruiu e tal. E eu acho que isso é meio que o meu subconsciente que tem medo, o medo de eu voltar para esse lugar que eu tinha de muita escassez, de muita dificuldade. Ok, né? Tudo isso passou, a vida seguiu. E aí, esse ano é um ano que está sendo um ano, de forma geral, apesar de eu estar completei um ano de empresa em junho, ser um ano em que eu tô cada vez mais praticando meu autoconhecimento. Eu tenho uns 4 anos que faço terapia, mas esse ano é o que eu acho que eu tô mais lúcida. Assim, eu sempre fui muito lúcida nas minhas decisões, amadureci muito cedo, mas esse ano eu tô muito mais acreditando ainda mais na minha intuição. E aí, eu tô contando tudo isso porque pra mim foi uma quebra de, sei lá, um pedacinho de mim, de quem eu acreditava que eu era. E nessa de criar empresa e tudo mais, o que eu mais quero hoje é ter uma empresa funcional, né? E em que tem ali um grupo de funcionários. Quero ter uns funcionários que se sintam bem, que tenham momentos para viver, que tenham um ambiente tranquilo, sabe? Eu quero proporcionar tudo que eu não tive enquanto funcionária para as pessoas que trabalharem comigo de forma leve. E aí, mas eu quero uma empresa pequena, enxuta, simples, funcional, com atendimento humanizado, ajudando as pessoas, guiando as pessoas para poderem morar fora, descobrir o mundo, que o meu canal aqui cresça, que dê dinheiro, mas que principalmente a mensagem chegue para as pessoas que precisam ouvir ela, né? É muito difícil a gente ver, por mais que hoje ainda tenha muito mais do que quando eu fui para a Irlanda em 2019, é difícil a gente ver pessoas pretas, viajantes, de sucesso, explorando o mundo, com conforto, com qualidade de vida. Ainda somos exceção. Mas quando eu crio conteúdo é com o propósito da gente deixar de ser. E aí, gente, esse vídeo tá diretão aqui, tá? Tô abrindo meu coração. Eu percebi que muita coisa que eu achava que eu só teria, que eu só teria quando eu tivesse milionária, eu já tô tendo agora. Exemplo, eu hoje tenho um hobby, que é fazer o polidense 2 vezes por semana. Eu hoje tiro as minhas manhãs para poder ir pra academia, para poder treinar. Então, 2 vezes por semana, né? Segunda e quinta, eu vou pro polidense. Terça, quarta e sexta, eu vou pra academia de manhã. Eu hoje conheço 25. Semana que vem eu vou conhecer o 26º país. Eu consigo viajar durante meu ano sem dívida. Eu ajudo manhã, não como eu quero ainda, mas ajudo manhã todos os meses. Eu tenho um escritório só pra mim. Esse lugar que vocês estão vendo é um escritório só pra mim, do meu jeito, da minha cara. Eu tenho um livro na minha estante, que sempre foi um sonho. Eu amo ler, amo de paixão, amo sentar, ler um bom livro. Agora mesmo eu tô lendo esse livro aqui, que eu ganhei no meu aniversário, da Toni Morrison. Muito bom. Eu amo ler. Eu hoje consigo ter uma rotina tranquila, consigo ter flexibilidade, eu consigo trabalhar de qualquer lugar. Eu consigo tirar um dia e fazer minha unha, olha como ela tá linda, fazer minha sobrancelha, fazer depilação laser, que era uma coisa que no Brasil eu sempre quis fazer e não tinha dinheiro pra fazer. Eu hoje tenho uma relação saudável, que pra mim também é uma riqueza. Eu hoje tenho uma rede de apoio onde eu moro, que é aqui em Portugal. Eu hoje consigo sair pra almoçar fora e tal. Ainda não estou no nível 100% que eu quero de não olhar pra preço, mas sei que eu vou chegar lá. E também tô realizando sonho aí, tô juntando dinheiro pra poder eu e meu noivo casar. Enfim, coisas que na minha cabeça a Indiara, lá criança, achava que só teria quando eu tivesse milionária. E aí eu tô muito aprendendo nessa trajetória que eu não quero ser refém da empresa que eu vou criar. E eu não quero perder os meus valores no caminho. Por exemplo, eu já fiz alguns cursos, né, de marketing e tal, e não sou eu ficar postando o resultado, sabe? Tipo assim, essa semana fiz 10 mil reais. Não porque eu tenho problema em falar de dinheiro, mas porque eu acho eu não consigo fingir, eu não consigo performar. Eu sou muito expressiva, acho que dá pra ver, né? O tanto que eu movimento com as mãos, que eu falo e tal. Eu sou muito comunicativa, não é à toa que eu me formei em comunicação. Então, além de ser comunicativa, eu sou comunicóloga.
né? Comunicação social com habilitação em jornalismo. Mas eu não conseguiria performar uma coisa que eu não sou. E aí, o ser milionário, isso aqui, gente, não estou deixando de ser ambiciosa, de querer dinheiro, de querer ter minhas coisinhas. Mas quero construir tudo isso com dignidade, respeitando quem eu sou, respeitando o meu tempo, valorizando o meu descanso, que é uma coisa que ainda vem com culpa junto, mas eu estou melhorando isso e é a meta da gata. Valorizando o meu tempo, sabe? A minha mente, por muito tempo eu vivi no automático e eu tenho muitas vozes na minha cabeça e essas vozes ditando quem eu sou, né? Inclusive vai sair um episódio no podcast, talvez ali quando você esteja vendo esse vídeo, você já vai ter escutado, né? De quem é essa voz? É um exercício que minha terapeuta vem fazendo comigo de diária, de quem é essa voz que tá falando tal coisa pra você? Porque eu me cobro demais. Mas nisso, essa conclusão eu cheguei conversando com o meu querido, porque ele tava falando assim, era uma oportunidade que rolou aí, de uma posição e tudo mais. E ele falou assim, velho, tem que avaliar, só que assim, não avalia pelo dinheiro. Avalia se isso vai agregar pra você e tudo mais, não sei o quê. E aí, pra mim, é muito difícil não avaliar pelo dinheiro, porque pra quem vem da escassez, dizer não pra uma oportunidade de dinheiro é tipo assim, gata, tá recusando trabalho? Pelo amor de Deus, não se recusa trabalho. E você tem essa mente, né, virada no 600. Mas eu percebi que também tem aquela coisa do código, né? Desses códigos de riqueza, que eu não seria essa pessoa. Eu realmente, assim, eu quero ter minhas coisinhas, quero viajar, quero comprar, gosto de comprar roupinha, brusinhas, mas é a mesma indiária que vai comprar na Shein, que vai comprar na Zara, que aqui Zara nem é caro, sabe? Eu realmente não ligo pra marca, eu ligo pra eu gostar da roupa e ter uma boa qualidade. E eu sei que eu, não sendo herdeira, sendo indiara, negra, vão ter acesso que dinheiro nenhum vai me comprar. Essa é a realidade. Ponto, sabe? Esses acessos do super ricos. E eu não quero ser super rica mais. Eu quero ter dinheiro, quero ser rica, quero ter conforto, quero ter dinheiro pra ir uma vez no ano, pelo menos, no Brasil. Que esse ano, por exemplo, eu não vou, porque ano que vem quero casar, então não dá pra fazer tudo, né? Mas esse momento mesmo eu tô morrendo de saudade de manhã. Quero trazer manhã, apesar dela não querer, mas eu quero trazer ela aqui. E quero dar esses momentos que eu nunca tive com manhã quando eu era criança, sabe? Apesar dela não se importar muito, mas tirar ela um pouco da bolha pra ela ver também. E aí ela fala, tá, realmente eu não gosto. Porque hoje ela fala que não liga e tudo mais, mas porque ela também não teve acesso. Então eu quero viver, sabe? Para o dinheiro me dar a oportunidade de viver, não é viver pelo dinheiro. O dinheiro me dá a oportunidade para viver, não é viver pelo dinheiro. Eu amei essa frase. Amei. Falei, saiu. E aí eu percebi que, tá, eu não preciso dessa empresa multimilionária, eu não preciso... eu também tô dirigindo, tô me achando, né? Então, tipo, vou de um meu carrinho pra academia de manhã, gente, na minha cabeça, isso é tão burguesa. E eu fico assim, meu Deus, Indiara, sabe? E aí é essa culpa que eu tô falando, que eu tô tentando me livrar do tipo, nossa, esse tempo eu teria que estar trabalhando, teria que estar fazendo mais dinheiro, porque empreender é isso, né? A sua hora realmente vale muito. Mas eu não. Eu tô. E aí eu também tenho o meu mapa dos sonhos ali, né? E tudo que eu tenho, que no mapa dos sonhos, realmente de objetivo, eu não preciso ser milionária. Eu preciso ter dinheiro. Eu quero, estou trabalhando pelo dinheiro. Compra seus negocinhos de viagem comigo. E se inscreve no canal. Mas eu não quero ser mais milionária, porque eu não quero ser aquela pessoa que é definida 100% pelo que ela tem. Eu quero ser. Eu quero viver, eu quero usufruir. E usufruir agora, eu tenho sede do agora. Apesar de ser uma pessoa ansiosa, e meu primo, que é psicólogo, diz, né, que a ansiedade é viver no futuro, eu quero viver o meu agora. Com simplicidade, com alegria, com leveza. E é isso. Eu não sinto, tipo, que eu preciso ser milionária pra isso. Não mais. Já pensei muito. E aí, só na última semana que eu... Caralho, é isso. Desisti. Joguei a toalha. Mas quero ainda muito dinheiro, ainda continuo sendo ambiciosa, mas eu não vou deixar mais só a minha personalidade, só o meu lado profissional me deixar feliz e definir o meu sucesso, sabe? Eu tenho muito isso, de deixar o dinheiro, sempre tive, de o dinheiro ser um parâmetro de sucesso. E até de fazer esse vídeo aqui, parece de uma... Me dá uma ideia de que, tipo assim, meu Deus, que soberba. Mas não é não, gente. Eu acho que é o que
todo mundo deveria, assim, dentro da condição que tem, porque é isso. Não é porque hoje eu estou em ascensão que eu vou perder a minha consciência de classe, mas que todo mundo deveria enxergar a vida com essa leveza, sabe? Viver mais pra si do que pro outro. E é o que eu falei isso no podcast também. Gente, me escuta no podcast no Spotify, lá, dá lá 5 estrelas e segue, porque é muito bom. Eu me orgulho muito do trabalho lá. Eu tenho essas conversas mais profundas lá mesmo. E é isso. Você tem vontade de ser milionária? Me conta aqui nos comentários, a gente pode trocar mais ideias sobre isso nos próximos vídeos aí. Mas é isso, eu espero que você tenha entendido e que você esteja vivendo pra você, não pra comprar uma coisa de... Se você quiser comprar essas coisinhas de marca, compra. Pode comprar, porra. Não é sobre isso. Mas que isso seja uma coisa que vai agregar pra você, sabe? Não pra você estar performando o tempo todo pro outro. Eu sei que em sociedade a gente pensa assim na opinião do outro. Mas você não precisa se endividar pra isso. Você pode fazer seu planejamento, viver e tal. Coisinhas desse tipo que é isso. Eu acho que você escutando o podcast vai entender esse lado da moeda que eu tô falando. Mas hoje eu quero ter conforto e que bom que a imigração, a indiara de 22 anos que chegou na Irlanda e que está aqui morando fora até hoje, encurtou essa linha. Porque no Brasil, essa linha realmente, para ter a vida que eu penso hoje, eu teria que ter muito mais dinheiro, eu teria que ser muito rica ou milionária. Mas morando aqui, ganhando uma moeda forte, vivendo na Europa e tudo mais, eu consigo encurtar essa linha. Que bom que aos pouquinhos eu tô construindo o futuro que eu quero e que eu mereço. Agora eu vou parar, que senão eu vou aqui até dizer chega, mas eu espero trocar mais ideias com você em relação a isso. Um cheiro e se vai embora.